Fala aí, segue na sequência desse vídeo aqui, você vai entender. Vou tentar dar uma explicada geral sobre sessão de treino de força, falar bastante sobre quantidade de exercícios, quais exercícios, enfim. Vou dar uma explanação boa aí a respeito disso, acho que vai solucionar a sua dúvida de uma vez por todas. Segue aí. Então essa é uma pergunta bacana da gente trocar uma ideia, que o rapaz está perguntando aí sobre a quantidade ideal de exercícios de força, né? Inclusive esse cara, não vou lembrar o país, mas ele me manda mensagem direto no direct, aqui da América do Sul, não sei se é Paraguai ou Colômbia, não sei. Então, porra, estamos internacional, hein? Vamos lá. Para explicar essa questão de qual a quantidade de treino de força ideal, que essa resposta não existe, tá? Não tem um ideal, não existe uma receitinha de bolo. Existem metodologias que são diversas. Diria que tem uma gama aí quase que interminável de metodologias que você pode utilizar para fazer seu trabalho de força. Eu vou aproveitar que a gente está nesse assunto, como o que gerou a pergunta foi uma caixinha, e logo depois eu estava falando sobre esse programa de treino de força e potência que eu desenvolvi, que vai ser disponível, já está agora, talvez agora que você esteja vendo esse vídeo já vai estar disponível na Arena Veget. Eu vou de trás para frente. Esse programa que eu desenvolvi são 72 sessões de treino, ou seja, 72 dias de treino para você fazer durante a sua temporada. Recomenda-se que você faça de 2 a 3 sessões. 3 sessões é luxo. Você vai conseguir encaixar 3 sessões num programa desse de treinamento de força se você não tiver nenhum compromisso de jogo com a sua equipe e tal. 2 vezes na semana já está excelente, já está de bom tamanho, já para você não só manter os seus níveis de força, como você desenvolver toda essa capacidade e aumentar a sua performance, tanto de força quanto de potência. Então são 72 dias de treino, sem contar os dias que você tem que fazer avaliação de carga, que são 2 avaliações de carga que o programa pede para você... fugiu a palavra. Para você afinar as cargas, para você calibrar as cargas do seu treino, porque com exceção dos 8 primeiros dias, toda a programação, todos os treinos, eles são baseados nos seus testes de carga. Então, como são 72 dias de treino, de tempos em tempos, a cada 3 meses mais ou menos, dentro do programa, você é notificado quando você chega na hora que você tem que refazer os testes de carga, que são apenas 2, para calibrar suas cargas. Então são 72 dias de treino, mas vamos falar aí 6 testes, né? 3 vezes que você vai fazer 2 testes de 2 exercícios. Então a gente chega num número de 78 dias de treino. Desses 78 dias de treino, são 72 treinos, 6 testes. Todos os 72 dias de treino, eles são diferentes. Então os treinos nunca vão se repetir. Os exercícios vão se repetir, às vezes as séries vão se repetir, mas a sessão como um todo é sempre diferente. Isso não deixa seu corpo se acostumar, é sempre um estímulo novo. Então a gente mexe com variabilidade. Isso é uma receita? Não, é uma metodologia que eu desenvolvi, que eu aplico com os meus atletas e funciona absurdamente bem. Vou fazer um parênteses. No time de futebol, comigo, por exemplo, tanto no Guarani, na Ponte Preta, na Coreia do Sul, eu consigo chegar perto disso. Por que eu não consigo chegar na essência? Uma, por conta de estrutura, precisaria ter muita barra, muito equipamento para trabalhar com muito atleta ao mesmo tempo. Mais gente me ajudando a controlar a carga, porque daí são controles finos de carga para muitos atletas, então fica difícil. Então eu faço adaptações da minha própria metodologia para atender a minha necessidade dentro de uma equipe de futebol com 30, 40 jogadores, que é o meu caso hoje lá na Ponte Preta. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo. Então por que eu estou mencionando essa questão da Ponte Preta? Nesse caso específico, né? Caso real. Eu estou tendo que fazer uma adaptação da minha própria metodologia, do meu próprio programa de treinamento. O que vai de encontro ao que eu falei no início, que não existe uma receita, né? Existe essa metodologia que eu criei, você pode seguir à risca, mas você pode muito bem fazer ajustes. Muito bem, dentro dessas 72 sessões mais os testes de carga, e essas sessões nunca se repetem, como eu já disse para vocês, eu trabalho em torno ali de uns 60 exercícios. Então,
quando eu fui desenvolver e criar essa metodologia e colocar isso disponível lá na Arena, eu tive que selecionar e criar de forma didática que qualquer pessoa que comprasse ou adquirisse o produto ou entrasse na Arena conseguisse reproduzir. Então eu selecionei em torno de 60 exercícios. Dentro disso existem exercícios que são usados apenas para os aquecimentos dos treinos, exercícios que são usados para a parte de mobilidade do treino, exercícios que são utilizados para fazer o desenvolvimento da força propriamente dita, que é a parte principal do treino, e exercícios que são utilizados na fase de potência, que é a parte final do treino. Então, a sessão de treino desse programa ela é dividida em 4. Aquecimento, mobilidade, força e potência. Nem sempre, aliás, na minoria das sessões de treino, não tem potência. Na minoria, acho que em 10 ou 12 sessões de treino de tudo não tem potência. São poucas as sessões. Na fase de adaptação não tem, são 8 dias. E depois nas fases de transição não tem potência. O resto do programa inteiro tem potência. Então assim, você sempre vai ter o aquecimento, você sempre vai ter a mobilidade, você sempre vai ter o trabalho de força e quase sempre o trabalho de potência. Você imagina, vamos dizer que nos exercícios de força especificamente, que é a pergunta aqui do nosso amigo, eu tenho ali selecionado no meu banco de dados os exercícios que eu escolhi para utilizar no programa, exercícios que são de boa performance, de boa execução, e que não são nada extremamente mirabolantes ao ponto de algum atleta precisar de extrema mobilidade para realizar, sei lá, por exemplo, um agachamento com a barra acima da cabeça, né, overhead squat, é um exercício fantástico, mas eu não uso, né, nessas minhas metodologias por conta da dificuldade de aprendizado do atleta. Front squat, que é agachamento com a barra na frente, tem um limitador de mobilidade do punho, então causa muita dor para quem não é acostumado, então eu também não utilizo. Enfim, eu fiz algumas restrições por conta de facilidade de entendimento e de execução. Se não me falha a memória aqui, a gente está trabalhando lá dentro desse programa de força com 17 exercícios de força. Então vou enumerar alguns. Agachamento livre, levantamento romeno, afundo, avanço dando passo para frente, o avanço dando passo para trás, o bom dia, que é uma espécie de levantamento romeno, mas com a barra nas costas. O agachamento feito com velocidade de execução alta. O agachamento feito com a parada na fase excêntrica. O agachamento feito só metade do movimento com auxílio de um banco. Subida na caixa. O que mais? Agachamento búlgaro. O que mais? Tem muito, cara. Tem muito exercício. E tem outros aí que eu esqueci, que estão lá no programa. Então eu contei toda essa história, por quê? Para chegar nesse ponto. Imagina se eu fosse usar todos os 17 exercícios que eu selecionei. Todos esses 17 exercícios, na minha visão, são muito bons. Todos são excelentes para desenvolver força. Mas aí o que eu vou fazer? Eu gosto de todos, eu vou colocar todos os exercícios todo dia na sessão, não tem nenhuma lógica. Então o que se faz? O que eu faço, e mais um parênteses no vídeo. Eu não sou dono da verdade. Vai ter gente que vai falar que é uma porcaria, vai ter gente que vai falar que é ótimo, enfim, não estou preocupado com isso, estou preocupado em tentar passar um conteúdo de qualidade para quem está assistindo e entregar um produto de qualidade que funciona, que o cara vai usar, vai melhorar a força, vai melhorar a performance e que isso traga resultado. E obviamente que quanto mais gente acessando o meu produto, mais dinheiro eu ganho, eu vivo disso, então problema nenhum em mencionar. Então, voltando, não teria nenhuma lógica eu utilizar 17 exercícios dentro do meu programa de treino em cada sessão. É absurdo, não dá. Então o que eu fiz? Aí que vem a parte difícil do negócio, que é a minha metodologia. Então eu escalonei os exercícios por dificuldade e por prioridade. Então eu tenho lá na minha relação o que eu entendo que são os exercícios essenciais desses 17. Esses exercícios essenciais, eles estão quase sempre lá. E aí tem uns exercícios que eu julgo que são complementares a esses exercícios essenciais. Eles estão aparecendo de forma mais diluída. E aí, o que mais importa além disso, é que esses exercícios eles vão aparecendo e vão sumindo do programa e vêm em volta dentro do programa, é como que é gerenciado o número de séries, número de repetição, percentuais de carga. Então assim, a essência do meu programa, da minha metodologia, é trabalhar com carga ondulatória. O que isso quer dizer?
o treino vai ficando mais difícil, mais fácil, mais difícil, mais fácil, mais difícil, mais fácil, mais difícil, mais fácil, muito difícil, muito difícil, muito difícil, aí vem muito fácil, aí mais difícil, e essa é a ideia geral, essa é a essência. Tô abrindo a caixa preta do meu programa de treino de força, hein? Quem entender de treino e quiser copiar, tá aí a receita, se é que existe, né? Essa é a essência, trabalhar com cargas ondulatórias é o que eu mais gosto, é o que eu percebo que dá mais resultado, assim, a médio e longo prazo. A curto prazo, as metodologias meio que se assemelham, mas a médio e longo prazo funciona muito bem as cargas ondulatórias. Além de o atleta dar uma descansada de levantar tanto peso o tempo todo. Então é isso, não existe um número... E aí eu vou chegar, porra, tá vendo? Eu fiquei contando muita história, né, pra formar uma linha de raciocínio e esquecendo de falar a parte principal. Então, assim, não existe uma quantidade exata que eu possa falar, ó, o ideal são X exercícios. Então, por exemplo, no treino que eu coloquei hoje, mas é que quando você estiver vendo esse vídeo, quem estiver vendo esse vídeo não vai conseguir ter acesso à história porque ele sumiu, mas para exemplificar para quem está vendo agora e viu os stories, tinha 3 exercícios de força. Tinha back squat, agachamento com a barra nas costas, tinha good morning, que é o bom dia, né, que é o levantamento romeno com, em vez da barra na frente do corpo, barra nas costas, e os lunges, que são os avanços, né, o passo para frente e retorno. 3 exercícios, apenas 3. Tem sessão de treino nesse programa de treino de força que eu utilizo 4 exercícios. Tem sessão que volta para 3, tem sessão que tem 5, porque entra de repente a parte do trabalho de potência. Então não tem uma regra. O que tem eu diluo toda a carga de treino, coloco todo o contexto que eu quero, o número de séries, número de repetições, percentuais de carga, e eu diluo isso e incremento com os exercícios que eu quero que ele trabalhe naquela sessão para ter a variabilidade de estímulos. Então, às vezes, por exemplo, nesse treino que eu coloquei aqui hoje, nos stories, que era agachamento, good morning e os avanços, de agachamento eram 8 séries. Foram 8 séries de agachamento, 2 séries de good morning, né, o bom dia, e 4 séries dos lunges. Eu poderia ter pego, por exemplo, ter feito 3 séries de agachamento, as 2 séries de good morning, ter feito 3 séries de lunges, aí tá sobrando 5 séries tá sobrando ainda 5 séries do agachamento e uma do lunge, né, que eu descontei. Daria 8, eu poderia colocar mais 2, 3 exercícios se eu quisesse. Mas, tipo, é a ideia do treino. Então, você pode fazer vários exercícios, contanto que você consiga controlar esses percentuais de carga, que você consiga controlar o número de séries e interferir, a sua decisão vai interferir diretamente no volume. O que você não pode é colocar 8, 9 exercícios, cada um com volume alto de série e repetição. Pô, os caras vão ficar 5 horas treinando. Então, essa sessão de hoje, que tinha 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 séries ao todo, né? Que eram 8 séries de agachamento, 2 séries de lunge, 2 séries do good morning dá 10, mais 4 séries de lunges, 14 séries total do treino. Você poderia pegar essas 14 séries e dividir com quantos exercícios você quiser. Até 20 séries, 16, 18 séries é bacana para treinar força, você controlando a pausa ali em 2 minutos mais ou menos. Você vai, com aquecimento e mobilidade, você vai ganhar aí uma sessão de 50 e poucos minutos. Lembrando que isso é para treinar força. O objetivo é melhorar os níveis de força e potência do atleta. Não é um treino de hipertrofia de academia. Não é um treino para emagrecer. Então, o treino de hipertrofia da academia, por exemplo, vou fazer outro parênteses, eu monto para alunos que não são atletas de futebol, a maioria dos treinos dura 25 minutos, descontando o aquecimento, né? É 25, 26, 30 minutos mais no máximo. De vez em quando tem um treino um pouco mais longo. Mas aqui não. Aqui são treinos mais longos porque as pausas são longas. Tem treinamento de força que eu peço para o atleta descansar 3 minutos, 2 minutos e meio, dependendo da quantidade de carga que ele tá. Tá trabalhando com carga próximo do 100%, eu dou pausa maior. Tá no processo de adaptação, as cargas são menores, eu quero que ele dê uma mexidinha no cardio, eu ponho pausas menores. Então você vai ganhar aí uma sessão de 40, 50 minutos. Em torno disso. E no meu programa é sempre entre 13 e 14 séries, estourando 18, não passa disso. Esse é o número de séries que eu utilizo. E aí o número de repetições eu não vou contar, né? Aí tem que acessar o programa lá para descobrir como é que é feito as 72 sessões na sequência
que isso dá para você treinar. Se você fizer 2 sessões por semana, sem furar, se você fizer 2 toda semana, você vai treinar 9 meses sem repetir nenhum treino de força. E isso vai estar disponível a partir dessa semana. Se você já tiver, se você está vendo esse vídeo